Olá a todos que estão assistindo ao meu canal, sou Augusto Ribeiro e hoje, como é a comemoração do 1º de maio, aqui está um vídeo falando sobre a CLT e sobre principalmente suas inspirações, e sua inspiração maior, que é a Renovado. Esse vídeo foi gravado junto com o Nogueira Louro, da Juventude Trabalhista. Vou deixar aqui o arroba dele do TikTok na descrição, também a divulgação do canal da Juventude Trabalhista, para quem quiser acessar e poder seguir e ver os conteúdos. Já no começo já peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo caso você tenha o interesse, e também vocês podem fazer uma doação aqui no canal, podendo ajudar assim a minha pessoa a continuar mantendo esse canal, fazendo novos vídeos para vocês a todo momento. Muito bem, vamos pro vídeo. Com certeza você já deve ter visto ou ouvido falar que a consolidação das leis trabalhistas, ou CLT, foram inspiradas na Carta de Lavoro italiana de 1927. Porém, nesse vídeo, veremos o que está mais a fundo nessa questão, e principalmente sobre uma das principais inspirações para a construção da CLT, que foi a Rerum Novarum. Vale ressaltar que quando falamos que a principal inspiração da CLT foi a Rerum Novarum, não estamos falando que ela fez isso em sentidos jurídicos. Afinal, a própria encíclica papal não é escrita por um decreto de lei, mas sim escrita como um documento de cunho doutrinário. Nesse sentido, ela inspirou a CLT em uma visão mais ética, moral e ideológica. Também não significa afirmar que outros documentos ou propostas de diversos lados políticos não a inspiraram também, mas significa dizer que a CLT, pelo que trataremos nesse vídeo, possui bases na encíclica papal. Mas antes de falarmos da CLT e da Rerum Novarum, vamos ter que dar alguns contextos importantes. Muitas foram as inspirações para que Getúlio Vargas fosse atrás de criar a CLT. Um dos principais documentos positivistas disseminados no tempo foi o texto de Teixeira Mendes, A Incorporação do Proletariado na Sociedade Moderna, o qual enfatiza a ação do Estado como guia moral da sociedade, nega a luta de classes em prol de uma cooperação social entre todos os indivíduos, e coloca o trabalho como um dever social para com o progresso coletivo. O positivismo foi muito importante para Getúlio Vargas. Uma das primeiras leis do trabalhador criadas foi feita no governo de Júlio de Castilhos, o ato número 31 de 22 de setembro de 1897, nas quais estabeleciam mínimas e máximas salariais segundo as especialidades individuais, limitações de carga horária de trabalho, direitos de remuneração normal em dias de mau tempo, pagamento de 2/3 do salário caso adoecesse em serviço ou em consequência deste. O pensamento social que seria aplicado por Getúlio Vargas possuía raízes fundamentais, as quais seriam posteriormente postas na prática pelo seu governo de 1930 até 1945. Logo após a Revolução de 1930, em 26 de novembro de 1930, era fundado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, durante o governo provisório de Getúlio Vargas. Com a Constituição de 1934, a qual o artigo 122 ficava redigido, abre aspas, para dirimir questões entre empregadores e empregados regidas pela legislação social, fica instituído a Justiça do Trabalho, fecha aspas. Porém, somente fora regulamentada no Decreto 6.596, de 1940. Na mesma Constituição, fica estabelecida que o trabalho diário não ultrapassasse as 8 horas de serviço, proibição de trabalhadores menores de 14 anos, férias remuneradas e a não distinção de trabalho braçal para o trabalho técnico. Vale ressaltar que, em 1931, no Decreto 19.770, de 19 de março, foi estabelecido que todas as classes exercem profissões idênticas, similares ou conexas, os quais, por meio do Ministério do Trabalho, poderiam defender seus interesses de ordem econômica, jurídica, higiênica e cultural. Nas palavras de Joaquim Pimenta, esse decreto foi uma espécie de carta constitucional que, enquanto restaurava a garantia do direito de associação dos trabalhadores, ampliava o tipo tradicional do sindicato, que, além de instituição cujos estatutos ainda se regulavam por normas de direito privado, passava também a ser colaborador do Estado na solução de problemas diretamente ligados aos interesses de classe. Também houve o decreto de número 24.694, de 1931, o qual estabeleceu os sindicatos como organizações das profissões do território nacional. Como podemos ver, leis pró-trabalhadores já eram aplicadas durante o governo Vargas em 1935, enquanto o presidente Vargas reunia grupos de industriais e demandava aplicarem as leis trabalhistas em suas indústrias, para que assim pudessem acalmar os ânimos da classe trabalhadora.
No depoimento de Alzira Vargas, o presidente teria ouvido xingamentos dos mesmos e reclamações contra os fiscais do Ministério do Trabalho. O presidente, ao se retirar da sala, teria dito: "Estou tentando salvar esses burgueses burros e eles não compreendem." Esse teria sido um dos demais outros motivos que fizeram o então presidente Vargas a tomar medidas mais fortes para garantir que as leis trabalhistas fossem seguidas em território nacional. Durante o Estado Novo, na Constituição de 1937, no artigo 140, dizia, abre aspas, a economia da produção será organizada em corporações e estas, como entidades representativas das forças de trabalho nacional, colocadas sobre a assistência e a proteção do Estado, são órgãos deste e exercem funções delegadas do poder público. Por meio desse pensamento de organização nacional, Vargas buscava criar uma economia capaz de se organizar juntamente com o Estado, criando uma economia mista e industrialista, inspirada nos escritos econômicos de Mihail Manuelescu, Azevedo Amaral e Robert Simonsen. Nos dias que antecederam a criação da CLT, Vargas era assessorado por Padre Leonel Franca sobre os temas morais e sociais, principalmente voltados para visões cristãs de economia. Juntamente, na época, o jovem sacerdote Dom Helder Câmara, o qual fazia parte dos círculos operários do Rio de Janeiro, teve participação na formação das leis e nos debates internos sobre justiça social, assim como o principal, Dom Sebastião Leme, o qual ajudou Getúlio Vargas, em 1930, a consolidar-se como líder brasileiro. Mesmo tendo falecido antes de 1º de maio, buscava aproximar o Estado Novo da Igreja Católica e entregava a Vargas diversos aconselhamentos sobre questões relacionadas a leis pró-trabalhador. Outras figuras que foram juristas e redatores da CLT foram católicos devotos, como Valdemar Falcão, que foi parte da Legião Cearense do Trabalho, e Arnaldo Susequinde. Foi em 1º de maio de 1943 que Getúlio Vargas anunciava a criação da Consolidação das Leis Trabalhistas, as quais, como o nome diz, eram consolidações das leis de trabalho que havia no país. Regulamentavam as questões de trabalho com um registro técnico, assim como criavam novas leis, como os descansos semanais remunerados, segurança do trabalho, com normas de higiene, medicina e segurança, indenização aos operários, criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, regulamentação do salário mínimo, licença maternidade, entre outros. Como já dito, muitos foram os católicos que ajudaram na formulação da CLT, tendo sido de grande auxílio na formação de várias características que a mesma possuía. Porém, não deve ser descartada uma das maiores encíclicas papais e que seria a fundadora da doutrina social da Igreja, a Rerum Novarum. Mesmo que a encíclica não seja propriamente dita um conjunto de leis, ela teve grandes influências morais no Brasil. Dirá Magda Barros Biafbasti. No Brasil, a Igreja Católica teve papel relevante na construção do ordenamento trabalhista. Em 1941, nas comemorações do cinquentenário da Rerum Novarum, o Departamento Nacional do Trabalho, ligado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, fez divulgar uma edição da encíclica traduzida para o português, acompanhada no texto no latim original. O Boletim do MITIC, por sua vez, a reproduziu na íntegra. O Instituto de Direito Social de Orientação Católica realizou, em maio de 1941, com patrocínio do governo federal, o primeiro Congresso Brasileiro de Direito Social, em homenagem ao cinquentenário da Rerum Novarum. Muitas dessas teses, nele aprovadas, inspiraram os redatores da CLT na condição de fontes materiais, como referiu Susequinde. A encíclica foi escrita em um período conturbado na Europa e no mundo, onde os trabalhadores estavam cada vez mais sendo explorados e tendo suas condições de vida afetadas pelas condições laborosas. Papa Leão XIII buscava, com essa carta magna da doutrina social da Igreja, estabelecer um pensamento que tinha por base o solidarismo e a cooperação entre todos, evitando assim conflitos que poderiam gerar em maiores problemas sociais. A Rerum Novarum ressalta a importância das organizações de trabalhadores, ou sindicatos, como forma de representação de classe, e com um Estado que agisse de modo mais justo, ouvindo os lados e trabalhando para melhorar as condições de vida de todos. Leão XIII colocava, portanto, a caridade como uma das coisas mais importantes para as ações das classes. Abre aspas. Entre estes deveres, eis os que dizem respeito ao pobre e ao operário. Deve fornecer integral e fielmente todo o trabalho a que se comprometeu pelo contrato livre e conforme a equidade. Não deve lesar a seu patrão, nem a seus bens, nem a sua pessoa. As suas reivindicações devem ser isentas de violência e nunca revestirem a forma de sedições. Deve fugir dos homens perversos que,
nos seus discursos artificiosos, lhe sugerem esperanças exageradas e lhe fazem grandes promessas, as quais só conduzem a estéreis pesares e às ruínas das fortunas. Quanto aos ricos e aos patrões, não devem tratar o operário como escravo, mas respeitar nele a dignidade do homem, realçada ainda pela do cristão. O trabalho do corpo, pelo testemunho comum da razão e da filosofia cristã, longe de ser um objeto de vergonha, honra o homem, porque ele fornece um nobre meio de sustentar a sua vida. O que é vergonhoso e desumano é usar o homem de vis instrumentos de lucro, e não os estimar senão na proporção do vigor dos seus braços. O cristianismo, além disso, prescreve que se tenham em consideração os interesses espirituais do operário e o bem de sua alma. Aos patrões compete velar para que a isto seja dada plena satisfação, para que o operário não seja entregue à sedução e às solicitações corruptoras, que nada venha enfraquecer o espírito de família, nem os hábitos de economia. Proíbe também os patrões que imponham aos seus subordinados um trabalho superior às suas forças ou em desarmonia com a sua idade ou o seu sexo. Fecha aspas. Esses princípios estariam dentro da própria CLT quando garantem os direitos dos operários e colocando responsabilidades sobre os dois lados, quando diz que os deveres dos operários são, segundo o artigo 280, em primeiro lugar, comparecer com a necessária assiduidade e antecedência aos postos habituais de trabalho, para o competente engajamento. Em segundo lugar, trabalhar com eficiência, para o rápido desembaraço dos navios e bom aproveitamento da praça disponível. Em terceiro lugar, acatar as instruções de seus superiores hierárquicos, e etc. E quando coloca os deveres de pagamento de salários, de segurança e saúde no trabalho também sobre o colo dos patrões. Além de colocar limites de horas trabalhadas, direito a férias anuais de 30 dias remunerados, formalização de contrato de trabalho, que o empregador deve respeitar as organizações sindicais e fazer acordos coletivos com as organizações operárias. Todas as características tinham por objetivo propagar o solidarismo na sociedade brasileira. Como o Estado Novo seguia preceitos corporativistas, tornou-se mais fácil para o mesmo seguir com as ideias de representação de classe por meio do Ministério do Trabalho. O fato maior é, a CLT foi um dos maiores passos para a organização do trabalho nacional e a busca por um maior solidarismo entre as classes sociais. As influências da Rero Novaro, assim como outras bases do pensamento que guiaram o nosso país a criar a CLT, foram as que deram ao nosso país a coragem necessária para criar algo tão único que visou trazer maior nível de solidariedade e nacionalidade para o nosso país. Para além do discurso vira-lata de que ela seria uma versão brasileira da Carta de Lavoro, a CLT é verdadeiramente brasileira e verdadeiramente solidária e com objetivo verdadeiramente nacional. Trabalhadores brasileiros, pela primeira vez, neste 1º de maio, altero a praxe de falar-vos da capital da República. Vim a São Paulo e daqui vos dirijo a palavra, atendendo ao apelo de quase 500 mil de obreiros da riqueza e do progresso do país, representados em 270 sindicatos e 6 federações, para alcançar solução para todos. Já fizemos bastante, sem dúvida. Os frutos desse trabalho são magníficos, mas ainda há muito que empreender e aperfeiçoar. É nesse sentido que desejo anunciar-vos hoje a projetada reforma dos serviços de assistência social em bases mais amplas, capazes de favorecer maior número de trabalhadores e amparar mais eficientemente as suas famílias. Tais são os propósitos do meu governo
e para realizá-los plenamente, conto com a vossa integral adesão.